Todos acharam? Amém? Certo dia Moisés estava cuidando do seu rebanho, cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto ou sarça. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto tivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto ou a sarça? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e livrá-los do Egito e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os heveus, os jebuseus e os ferezeus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Amém? Só até aí. Eu queria frisar em algo que para mim é extraordinário. O que aconteceu com Moisés, esse encontro que Moisés teve com um Deus que ele não conhecia, porque ele morava na casa do faraó, cresceu na casa do faraó. Acredito que todos conhecem a história de Moisés, então não vou entrar no contexto, mas o que eu quero dizer é que quando Moisés sobe aquele monte Sinai, e de repente ele vê aquele arbusto incendiado. De repente ele vê aquele arbusto pegando fogo. E o que é normal e natural acontecer quando uma árvore pega fogo? É natural ela queimar. É natural ela se deteriorar. É natural ela virar cinza. E Moisés se espantou com aquilo. Moisés ficou abismado por aquela árvore estar queimando e não se consumindo. Ela permanecia instável do mesmo jeito. E ele se espantou tanto que ele queria chegar perto para visualizar, porque ele achou aquilo interessante, porque naturalmente aquilo era improvável de se acontecer. Tá queimando, queimando, queimando e continuar queimando, mas não se consumir. Isso chamou a atenção de Moisés. E quando Moisés chega perto para ver, ficou abismado. Eu preciso chegar perto para ver o que está acontecendo, porque naturalmente era para estar consumido. Esse tanto de fogo nesse arbusto, nessa sarça, e não se queima e continua nessa constância. E Deus fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. A questão, irmão, não era que a terra, o monte, o ambiente era santo. É porque o santo, o criador daquela terra estava ali. E onde o criador está é santo. Aonde Deus chega, existe santidade. Deus disse: tira a sandália dos teus pés. Você já caminhou pelo mundo que na minha presença você não pode continuar com essa mesma caminhada. A caminhada que ele estava, ele usava uma sandália, um sapato, e ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio para defender o irmão dele, para defender um hebreu. Ele lutou pelo povo dele, matou uma pessoa. Moisés era guerreiro missionário. Moisés era um cara de batalha, pastor. Moisés era um cara destemido, que não tinha medo de enfrentar os seus inimigos. Mas diante da presença, teve que se sujeitar. Tirar aquilo que era do mundo. Ele tirou aquilo que era do mundo, a caminhada do mundo. Tira essa caminhada do mundo, porque a caminhada do mundo não serve na minha presença.
Eu quero que você conjecture comigo. Provavelmente poderia ter várias árvores ali, pastor. Poderia ter vários arbustos ali em cima daquele monte. Mas Deus escolheu um arbusto específico para queimar. Estava pousado em cima da sua criação. O Criador veio sobre a semente que um dia foi plantada e deu o fruto, virou uma árvore. E o Criador estava em cima, estava pousado, estava queimando. A essência de Deus estava sobre aquela árvore. Ele poderia ter escolhido qualquer outra árvore que estava ao redor, conjecturando. A Bíblia fala, mas a Bíblia não me proíbe de pensar. A palavra não me proíbe de pensar em uma imagem, eu entrar lá dentro e conjecturar, pensar como Deus pensava. O que aquilo tem para mim? E o que eu quero dizer para você, dentro disso tudo, dentro desse contexto, é que você, dentre muitas árvores que existem no mundo, você é a árvore que o Criador decidiu morar. Você é a árvore que o Criador decidiu pousar em cima. E tem uma coisa, você não foi consumido. Moisés se espantou porque a árvore não queimava. Amém? Moisés se admirou porque a árvore não se consumia, não se acabava. E é assim que a gente precisa manter a nossa vida. A chama acesa sem jamais apagar. Mais importante do que pegar fogo é pegar fogo e manter pegando fogo. Mais importante do que pegar fogo é pegar fogo e a chama continuar acesa. Você é a árvore, você é o arbusto, você é a árvore que Deus decidiu pousar. O Criador decidiu usar aquela árvore para, através daquela árvore, falar com Moisés. Mas trazendo para mim e para você, eu quero te dizer, você é uma árvore especial para Deus, porque Ele decidiu colocar o fogo dele em você. É o fogo dele em você. E esse fogo, querido, é o Espírito Santo. E durante o processo da caminhada, a gente passa por intercalações. A gente sobe montanha, a gente desce montanha. A gente sobe degrau, a gente desce degrau. Por causa da inconstância. Por causa da falta de maturidade. Deixa eu te falar uma coisa. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Não seja inconstante, querido. Deus tem um plano extraordinário para todos nós. Deus tem um futuro grande. Deus tem maravilhas para o seu povo. Deus tem sempre o melhor reservado para os seus filhos. É para os filhos. E todos aqui são filhos. Amém? Mantenha a constância. Quando o Criador desceu sobre a sua criação, houve algo sobrenatural. A árvore não queimou. A terra se tornou santa porque o santo estava na sua criação. E existe um santo dentro de você, que é o seu Criador, que é o Espírito Santo. Quando a gente decide andar com o Yeshua, Ele derrama o Espírito dele sobre a gente. Deus disse que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. Você é carne, amém? Você é carne. E existe o Espírito dentro de você, que é o Espírito Santo. Seja como aquela sarça, querido, que não se consumia. Seja como aquela sarça que queimava, mas não se destruía, não falecia. Você está olhando para alguém que era para estar morto há alguns dias atrás. E eu faço rir disso. Você está olhando para alguém que era para estar dormindo nesse momento. Eu simplesmente sofri um acidente de moto extremamente grave. Depois eu voltei na cena do crime para verificar como é que foi, para investigar. E quando eu cheguei lá, eu me assustei. Porque a poeira, acredito que é mais ou menos daqui até aquela parede que a gente voou, bateu e a gente voou por lá.
Só que eu era o garupa e eu ouvi dizer que o garupa é o que se ferra mais. Mas não. Pois é, eu ouvi dizer isso, que o garupa sempre é o que se prejudica mais. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Amém? Eu fui guardado, querido, eu fui guardado porque verdadeiramente era para eu estar morto. E uma coisa que me alegra muito, missionário, é saber que a minha aliança com Deus que um dia eu fiz é: Deus, se um dia eu me desviar da tua presença, me mata. Não me deixa sair da tua presença nunca mais. A minha aliança, querido, é muito pesada. É uma aliança que eu decidi fazer. Ou eu estou com o Senhor, ou o Senhor me abate. Aquele momento era a oportunidade, querido, de Deus me abater, se a minha aliança não fosse real. E isso me alegra. O outro rapaz, ele quebrou o fêmur, partiu o calcanhar. Mas graças a Deus ele está vivo. É uma chance de ele mudar de vida. É uma chance de ele mudar de pensamento. E naquele acidente eu não sentia no meu corpo daqui para baixo. Só sentia a cabeça. Eu achei que eu tinha ficado paralítico, porque eu não sentia o meu corpo, não sentia braço, não sentia pé, perna. Eu não sentia nada. Só sentia a cabeça. Só conseguia mexer a cabeça. E eu caí de cabeça. Eu caí nessa... pra frente. Acho que eu voei uns 3 metros, 2 metros mais ou menos pra cima. E ele voou muito longe. Ele foi arremessado muito longe, em cima de umas pedras, e quebrou a perna, o fêmur. Mas, para a glória de Deus, Deus estava comigo. Deus, querido, quando você tem uma aliança, e essa aliança é de verdade, Deus honra. Quando você decide andar nos caminhos de Deus, Ele te honra, se você for fiel. Não tenha medo do momento que você passa, da situação, das adversidades. Elas são propositais para o seu crescimento. Deserto, eu costumo sempre falar, missionário, é uma escola. Quando Jesus foi batizado, não foi Satanás que levou ele para a prova, para o deserto. Querido, não é Satanás que te leva para a prova, não, amém? Quem te leva é Deus. Foi o Espírito, a Bíblia diz, o Espírito levou Jesus ao deserto. Porque existe um momento na nossa vida que, se a gente quer crescer, se a gente quer realmente andar com Deus, é necessário passar pela escola, é necessário fazer faculdade, é necessário fazer doutorado, é necessário você passar por momentos que vão fazer você crescer. Quer autoridade, querido? Não reclame dos seus gigantes. Quer ter autoridade, quer viver o sobrenatural, não reclame das provas, não murmure no momento de dificuldade. Eu aprendi no momento de dificuldade, é o momento que eu mais me alegro, porque é no momento que eu mostro para o meu Pai que eu sou fiel a Ele em tudo, que não existe nada que possa me separar dele. Romanos 8:32, se eu não me engano, fala que nada, Paulo fala, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Ele coloca várias situações, tribulação, adversidade, fome, sede, põe um monte de coisa lá. E eu consigo entender que tudo que me afasta de Deus é a minha própria decisão. Se Paulo está falando, nada pode te afastar do amor de Deus, tudo que te afasta do amor de Deus é a sua própria decisão. Não foi o diabo, foi você que escolheu. O diabo não tem poder de tirar você da presença de Deus. Ele tem poder, o único poder que o diabo tem é de te promover, porque ele só levanta para te promover, querido. Não fica chateado não quando as guerras acontecer. É nesse momento que Deus quer ver sua fidelidade. Porque adorar a Deus no momento bom, no momento que tem dinheiro, no momento que tem carro, que está tudo bem, é fácil demais. Mas no momento que você está em cima de uma cama, no momento que você está ali no acidente, no meu caso, ao invés de falar, Deus, o Senhor me abandonou, como é que o Senhor deixa fazer isso comigo? Cadê os anjos que tinham que segurar na minha mão para eu não tropeçar? Eu não fiz isso, querido. Eu simplesmente falei, Espírito Santo, eu te amo, Senhor. Eu estou aqui, Senhor.
Eu comecei a adorar a Deus. Eu falei, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda, me ajuda. E se não fosse os anjos, pastor, me puxando para cima, porque era uma ladeira assim, eu teria batido ali. Então, querido, para finalizar, seja a sarça que mantém acesa. Não deixe o seu fogo, não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo diminuir a temperatura. Todas as vezes que Deus queria falar com Moisés, ele descia naquela sarça e se apresentava a Moisés. É o dono da criação dentro da criação. É o Criador dentro da sua criação, para transformar a minha vida e a sua. E se eu e você estamos aqui até agora, é porque nós somos apaixonados, viu? Porque são quase 11 horas. Mas Deus precisa disso, de verdadeiros adoradores, que não se importa com o tempo, que não se importa com nada. Porque o nosso tempo precisa ser todo para Ele. Porque Ele é digno, Ele é merecedor. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor. Amém? Aplausos a Jesus.